assombradas. Olá, vamos para mais um relato do Histórias Assombradas. Isolados com a criatura. Quero contar a vocês uma história horripilante, dessas que ninguém vai acreditar, mas mesmo assim sinto a necessidade de contá-la. Esse ano foi bem difícil para todos nós, seres humanos, que vivemos nesse planeta. Mal sabíamos que um vírus fosse provocar tantas mudanças em nossas vidas. E acreditem, a mudança na minha vida em especial foi das mais sombrias e macabras. Eu me chamo Johnny e tenho 15 anos. Moro com os meus pais, Roberto e minha mãe, Joana. Possuíamos um pequeno empreendimento que de certa forma nos trazia bons lucros e nos proporcionava uma boa vida, considerando que vivíamos num país com muitas desigualdades sociais. Mas o mundo começou a mudar quando um vírus começou a se espalhar, matando muitas pessoas por todo o planeta. E não era de se esperar que um dia esse maldito vírus chegasse até nós. E não demorou muito para que aquela epidemia se transformasse em uma pandemia mundial, transformando por completo nossas vidas e nosso comportamento dentro da nossa sociedade. Os dias foram se passando e as notícias nunca eram das melhores. E de repente tudo começou a mudar em nosso dia a dia. Com decretos que vinham das autoridades do país que tinham que ser acatados de um dia para o outro, tudo mudou por completo. Comecei a perceber que meus pais não estavam contentes com aquela situação. Isso porque os negócios começavam a dar prejuízo, o que nos obrigou, meu pai e minha mãe, a se desfazerem de parte dos mesmos. As consequências foram severas. Nosso padrão de vida caiu significativamente, nos forçando a nos mudarmos abrupta e repentinamente de residência. Até porque meus pais já não estavam conseguindo arcar com as despesas de manutenção da pequena mansão em que morávamos. Meus pais possuíam um sítio de médio porte, desses bem afastado, no estado de Minas Gerais. Nos mudamos muito rápido. Eles decidiram que trabalhariam em um esquema de home office, o que hoje se comenta muito. Nossa rotina mudou por completo. Até então, eu morava numa bela casa com tudo disponível, conforto, tecnologia, tudo à nossa disposição. Agora, nos víamos isolados de tudo e de todos, em meio a bichos e matos, em que só se podia ouvir o criquelar de grilos em noites intermináveis de angústia e insônia. O sítio até que era bem grande. O casarão que estávamos era bem construído, com muitos quartos. Meus pais haviam transformado um deles em um escritório para gerir os seus negócios. Negócios esses que pareciam não ir muito bem, pois volta e meia eu via meu pai discutindo com minha mãe sobre problemas financeiros em função da pandemia. Havia um caseiro que morava no sítio antes de nos mudarmos e, em virtude das dificuldades, teve que ser dispensado. O nome desse caseiro eu nunca soube, algo que nunca passou pela minha cabeça, pois jamais pensei que um dia fosse mudar para esse fim de mundo. Um lugar tão isolado onde não se via uma alma viva durante dias e dias intermináveis. Ali, os dias foram se passando e as noites foram ficando mais tenebrosas. Meus pais brigavam com frequência. Nossas vidas mudaram tremenda e abruptamente. Eu ali sem amigos, naquele lugar, apenas com bichos e grilos e uma mata que
que me colocava muito medo, principalmente quando as tardes se transformavam em noites. Meu pai, que agora se transformara num alcoólatra contumaz, bebia e bebia. Minha mãe brigava com ele com frequência, por horas e horas a fio. Foi numa dessas noites em que meu pai foi dormir bêbado. Eu ainda estava acordado. Já passava da meia-noite, quando ouvi os bichos ficarem bem alvoroçados, bem próximo das matas que rodeavam o nosso sítio. Eu estava jogando videogame quando, de repente, um urro estarrecedor surgiu do meio dos matos e ecoou por todo o recinto. Por um momento, um silêncio sepulcral tomou conta dos arredores da mata, e tudo o que eu podia ouvir pareciam ser passos bem pesados de algo que se aproximava do casarão. Olhando pelas frestas da velha janela de madeira, eu espiei com muito medo, até porque meu coração batia mais rápido e a tensão daquele momento foi se agravando. Enquanto eu via os cães latindo e rosnando, foi que de repente um dos cães foi lançado bem para longe. Subitamente ouvi batidas na porta do meu quarto. Um susto enorme me pegou de surpresa. Alguém estava desesperadamente fugindo de algo, pedindo para entrar. Foi quando percebi que era minha mãe. Ela estava ofegante e gritava o meu nome: Johnny, Johnny, abra a porta, eu preciso entrar. Bastante assustada, talvez até mais do que eu, foi quando em um abraço muito forte ela me dizia para que Deus nos protegesse daquela criatura. E eu perguntei: onde está o meu pai? Ela disse que não sabia, pois quando acordou, ele já não estava mais em sua cama. Naquele momento, eu percebi que minha mãe estava mais assombrada do que eu, e como filho único e com todos os problemas que minha mãe vinha suportando, a única atitude a fazer era abraçá-la muito forte e tentar conter toda aquela sua angústia. O tempo pareceu que parou, e num tom de medo e pavor, ela me perguntou se eu havia visto meu pai. Eu disse não. Tudo o que eu ouvi foram urros de uma criatura ao redor do casarão. Ela me olhou assustada e me disse: seu pai está lá fora e talvez esteja bêbado ainda. Vamos rezar para que nada aconteça com ele, meu filho. Foi quando ouvimos gritos, e gritos pareciam ser de um homem. Provavelmente era meu pai. Minha mãe e eu estávamos sozinhos naquele lugar isolado por tudo. Juntos, procuramos criar coragem e pegamos uma lanterna que estava por ali, para em seguida pegarmos um caminho em que os cachorros pareciam latir muito e muito, e agora com mais ferocidade. Eu estava com muito medo, afinal aquela trilha parecia tão perigosa à noite que meu sangue gelou só de dar alguns passos mata adentro. Eu e minha mãe, que estava com os olhos bem arregalados e sua boca parecia não parar de tremer de pavor. Um uivo alucinante saiu daquele inferno, e nada mais ali parecia normal. Os cachorros pareciam ter finalmente se aquietado, e um silêncio macabro começou a predominar naquela penumbra. Minha mãe dava passos lentos e silenciosos. Eu estava apavorado com aquela lanterna nas minhas mãos, e como em cenas de um filme desse de terror, nunca havia passado por um momento tão sinistro. A mata ficava mais assustadora a cada passo que dávamos, e o silêncio mais macabro ainda. Passos pesados e rápidos nós pudemos ouvir à espreita da mata. Minha mãe estava bem assustada, e eu também, é claro. Com toda aquela escuridão e uma lanterna que começava a falhar, o medo nos dominava. Eu e minha mãe estávamos desgastados e exaustos com toda aquela situação. O momento era de muito pavor e medo do desconhecido. Meu pai havia desaparecido e minha mãe estava apavorada, eu sem saber o que fazer. Foi quando escutamos bem próximo de nós um outro uivo bem macabro, parecia ser um bicho, um lobo enlouquecido. Nos agachamos bem perto de uma moita escura e pudemos ver, numa dessas cenas que nem em filmes de terror eu havia visto. Um cão negro e enorme farejava todo o recinto, como se estivesse tentando nos rastrear através do seu focinho medonho. Minha mãe, apavorada, começou a rezar, e lacrimejando seus olhos, implorando para Deus, para que aquilo não nos visse ou sentisse o nosso cheiro.
Nunca vi em minha vida nada parecido. Era a visão do próprio inferno, com cheiro de carniça. Aquela criatura passou bem próximo de nós, mas graças a Deus não conseguiu nos perceber. A criatura passou a uns 10 metros e correndo pela mata dentro, deixando um rastro de medo e pavor. Continuamos seguindo em direção oposta, até encontrarmos uma pequena clareira. Com a luz falha da lanterna, notamos a presença de uma pessoa no chão, a alguns metros de distância. Parecia ser o corpo de um homem. Chegamos perto e pudemos notar. Próximo dali estava o corpo do meu pai, todo dilacerado, com tripas e sangue, que tingiam o chão daquele maldito lugar. Haviam rasgos bem profundos em seu rosto. Ele também já não respirava mais. Minha mãe entrou em choque e eu fiquei atônito com toda aquela cena macabra. Meu pai jazia ali morto, sabe Deus por quem ou por quê. Naquele dia chorei copiosamente e minha mãe tentava me consolar. Afinal, um homem outrora tão bem sucedido, agora estava ali sem vida, completamente dilacerado por uma criatura que parecia ter saído do próprio inferno. Em um determinado momento, ouvimos um outro uivo assustador, daquela que parecia ser a criatura a qual tínhamos visto. A criatura parecia estar satisfeita com o sangue do meu pai derramado, sem nenhum constrangimento ou sentimento de culpa. Ao amanhecer, conseguimos chegar ao sítio próximo, avisando a polícia sobre o ocorrido. Muitos policiais fizeram busca para tentar encontrar a suposta criatura, mas tudo foi em vão, nenhum sinal sequer daquela besta. Os policiais não acreditaram em nossa história. Minha mãe ficou furiosa, mas já era tarde, pois meu pai já estava morto. Velamos meu pai por uma noite. O caixão havia sido lacrado, pois os estragos que aquela criatura fez em seu rosto e corpo não podiam ser mostrados. Enfim, eu estou tentando trazer a normalidade para a minha vida. Porém, minha mãe ainda está muito debilitada, vivendo às custas de calmantes e antidepressivos. Mesmo que eu conte 1000 vezes o que vi naquela noite, ninguém acredita em minhas palavras. Meu pai já não vive mais entre nós. Para mim, isso seria motivo mais que óbvio para acreditarmos. No entanto, ninguém crê que o filho do demônio caminha nesse mundo de mortais. Eu que o diga, mas a pandemia está aí e todo mundo vê. Eu nunca mais quero entrar em um sítio ou coisa do tipo. Meu pai me foi tirado de uma forma tão brusca e violenta por um ser infernal que assombra as noites daquele lugar. Por isso não se isole muito, pois você pode acabar isolado com uma dessas criaturas que perambulam pelo mundo.